Boa noite, tudo bem? Vamos aqui dar encerramento e prosseguimento ao mesmo tempo, né? Da nossa labuta diária para a aprovação de vocês nesse concurso público, né? Eu estava até conversando com a colega antes de vocês chegarem, porque eu vim cedo, certo? Vocês perceberam? Estava gravando aqui as 12 questões que eu elaborei do simulado de vocês, né? Então, assim, são questões dos assuntos abordados aqui por nós. Obviamente, os assuntos que eu trouxe são os assuntos mais recorrentes em prova. Obviamente, não deu para ver tudo, porque não dá para ver esses encontros, né? Mas o crucial, o principal, o efetivo, o objetivo tá ali, né? Eu sempre disse, olha, a gente não deve estudar o edital todo. Todo mundo tá falando aí, professor, eu tenho que ver esse material todo aqui de legislação, de direito penal, não sei o que, informática. Calma. Quando o Lorival chega aqui, ele não vai pegar o edital todo, certo? E vai desenhar o edital todo para ti porque é burrice. Ele vai pegar o que é essencial, o que cai em prova. O professor de direito constitucional, ele não vai trazer, certo? Todos os artigos da Constituição são 250. Ele traz os que mais caem. Primeiro ao quarto, os incisos mais importantes do quinto, com o seu caput, né? Todo mundo aqui precisa saber, por exemplo, o artigo 1º da Constituição, que a União é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios, Distrito Federal, compõe o Estado de Direito nos seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valoração do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Todo mundo sabe disso. Artigo 1º da Constituição. Artigo 2º, os poderes são harmônicos e independentes. Artigo 3º, que são os princípios fundamentais da Constituição. O professor ele traz isso para vocês. Com os bizuzinhos, né? Source de vapor, com guerra pro, né? Vocês aprendem isso aqui. Português, o professor traz o que mais cai, acentuação gráfica, é um assunto que vai cair na tua prova. E se não cair, é azar, muito azar de vocês. Mas eu espero que não, que vocês tenham sorte. Caia, o assunto que foi dado. Sintaxe 1, sintaxe 2, que é um conteúdo enorme, cai em prova. Crase, cai em prova, né? Interpretação e noções de interpretação textual, cai em prova. Então, meus queridos, aqui todo o curso é planejado com um objetivo de vocês passarem. Vocês acertarem questões. Ninguém que quer formar um técnico em informática, nem um jurista, nem um gramático. A gente quer simplesmente que vocês acertem as questões. E eu tenho uma plena convicção de que o material trazido, ele ajudou vocês bastante, se de fato vocês tiverem estudado, porque não adianta só vir para cá. Eu disse isso desde o primeiro dia de aula. Quem está aqui desde o primeiro dia de aula sabe disso. Eu até me lembro que eu conversei assim, pessoal, esse conteúdo daqui, ó, de gramática, ele não vai servir só para esse concurso. Acho que ele estava nesse dia, foi até ele que comentou, de fato, tá aí o conteúdo. Serve tanto para a Polícia Penal quanto para a Polícia Civil. Lembra que a gente conversou sobre isso? Você até falou, não, tá aí, professor, o conteúdo. Acho que foi a primeira aula que a gente teve aqui. E assim, a gente encerra esse ciclo, mas, né, a gente tem essa liberdade, essa liberdade mesmo de perguntar, pode ir lá no meu Instagram, ou então pedir algum apoio aí aos coordenadores, né? Ó, professor, contato do professor Igor. Eu tenho um contato profissional que eu atendo até às 7 horas da noite, né? Então, 7 horas da noite você manda mensagem. Depois disso aí eu não lhe atendo, porque não tem como. No dia seguinte eu lhe respondo, né? Quando der. Mas eu lhe respondo. Então, fique à vontade, não tenha cerimônia, né? Pode perguntar. Hoje é. Hoje é a última aula. Tá? Encerra o conteúdo. Ok? Tudo bem? Bora para
nosso assunto. Colocação pronominal. Na aula passada nós estudamos pronomes. Lembram disso? Nós estudamos pronomes. E pronome, ó, olha só como é interessante. Pronome está onde, pessoal? Na parte da gramática. Lá na morfologia. E colocação pronominal está onde? Sintaxe. Então eu tenho que aprender lá da morfologia para aplicar na sintaxe. Tá? A colocação pronominal eu não entendo muitas vezes porque os alunos têm dificuldade. Eu não entendo. Mas se você está debochando da gente, não. Eu não entendo, não é pelo fato de estar debochando da gente que o conteúdo é fácil, não. É porque esse conteúdo ele é mais lógica, exceção e exceção de regra. Por quê? Quais são as 3 regras gramaticais quanto à colocação pronominal? Nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Próclise é a colocação pronominal antes do verbo. E eu vou deixar de antemão uma ideia para vocês. O que não é ênclise é próclise. O que não é ênclise é próclise. Bota na cabeça. O que não é ênclise é próclise. O que não é ênclise é próclise. Mesóclise só acontece em 2 situações. Em verbos no futuro do pretérito e em verbos no futuro do presente. Quando não houver palavra atrativa. Veja só. Colocação pronominal. Veja, eu vou colocar 2 situações de mesóclise, tá? Contratarei-te para o evento. Contrataria-te para o evento. Vocês estão com material aí, não, pessoal? Pronome. Bora lá. Contratarei-te e contrataria-te. Se não tem, anota no caderno, anota nesse material novo que vocês receberam. Só não fiquem parados, tá? Rabisquem. Meus amigos, que verbo é esse quanto ao tempo? Futuro de quê? Do presente, né? Fazendo futuro, certo. Esse pronome está antes ou depois do verbo? O pronome ti está antes ou depois do verbo? Depois, né, professor? Certo, professor. Por quê? Primeira regra, não se começa frase ou oração com pronome oblíquo. Não é certo escrever te amo, mas é correto escrever amo-te. É errado escrever te amo. É certo escrever amo-te. Porque não se inicia frase ou oração com pronome oblíquo. Não se inicia frase ou oração com pronome oblíquo. Ti está depois do verbo. Sem nada antes, né? Eu posso empregar a mesóclise. E ficaria assim, ó. A mesóclise. E. Opa, errei aqui, peraí. Contratar-te-ei. Contratar-te-ei. É o verbo contratar. O verbo, aliás, o pronome está entre a desinência e o verbo no infinitivo. Contratar-te-ei para o evento é a mesma coisa que contratarei-te para o evento.
Professor, posso usar próclise nesse caso? Não. Não se inicia a oração com pronome oblíquo. Mas eu posso colocar a ênclise e a mesóclise? Sim. Mas por que a mesóclise, professor? Porque a mesóclise ela só acontece em verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Pela lógica, pessoal, nós temos o que aqui então para fazer a mesóclise? Segue o mesmo parâmetro, raciocina um pouco. Ó, contrar-te-ei, contratarei-te. Ó, é como se eu pegasse o ti que estava aqui, ó, e botei aqui, ó, né? Faça o mesmo, faça. Vou botar onde? O ti daqui de contrataria, eu vou colocar onde, pessoal? Entre o contratar e o ia, né? Então, como é que fica? Contratar, te, ia. Contratar, te, ia para o evento. Show de bola? Show de bola? Dúvidas? Se você tem dúvida, me fale agora. Eu calo isso para sempre. Dúvida? Pronto, mesóclise é isso. Acontece em duas situações. Verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito quando não houver palavra atrativa. Ou seja, palavra que puxe o pronome para antes do verbo. Tá bom? Vamos lá. O que não é ênclise é próclise. Então, bora lá. Em linhas gerais, vou ler aqui, ó. Existem 3 posições, já disse para vocês. Existem princípios e regras para o uso de cada uma delas. O princípio eles estão acima das regras. Princípios, regras. Vamos lá. Não se usa um pronome oblíquo átono em início de frase ou após pontuação. Não se usa um pronome oblíquo átono em início de frase ou após pontuação. Não se inicia o pronome oblíquo átono em início de frase ou após pontuação. Eu disse isso para vocês. Não se inicia aqui, ó. Te contrataria. Professor, como assim após pontuação? Veja só. Ora, se eu dou um ponto, se eu faço uma vírgula ou um ponto, eu começo uma outra oração. Meu pai veio, vírgula. Disse-me que te viu. Meu pai veio, vírgula. Disse-me que te viu. Por que eu não posso colocar aqui, ó? Me disse. O que eu tenho ali? Uma vírgula. Pontuação. Não comece. A estrutura frasal com pronome oblíquo após a pontuação. Né? Então, meu pai veio, vírgula. Disse-me que te viu. Tá? Ok. Deixa aí. Segunda, casos facultativos de colocação pronominal, ou seja, que pode ou não, você pode optar aqui, ó. É facultativo eu colocar contratarei-te ou contrar-te-ei. É facultativo? É, eu posso usar um ou outro. Eu posso usar um ou outro, não durma. Está bem? Olha lá o rosto. Tá tranquilo? É porque tu viu uma pescada assim, pronto. Calma. A cabeça assim. Calma. Dá bom? Dá. Pronto, show de bola. Brincadeira, viu? Mas durma não. Pessoal, aqui eu posso colocar nas duas posições do pronome. Eu escolho, fica meu bel prazer. Aí ele diz o quê? Em casos facultativos, os pronomes podem ser colocados em 2 ou 3 posições previstas. Fica meu bel prazer. Tá? Eu não vou aqui dizer que uma posição está hierarquicamente superior à outra. Isso não existe. Verbos no infinitivo. Ó. Verbos no infinitivo e sujeito explícito anteposto ao verbo. O que é que isso acontece?
Esses indivíduos, esses casos facultativos, eles não devem se sobrepor a verbos no infinitivo e sujeito explícito anteposto ao verbo. Já eu mostro para vocês, tá bom? Na calma, com calma. Vamos para a regra? Vamos? Regra geral. A ênclise é a regra geral. Lembre-se, o que não é ênclise é próclise. O que não é ênclise é próclise. Ou seja, a regra é quem? A ênclise. E a exceção é quem? A próclise. Então, o que é a regra geral? Pense assim comigo, ó. É a colocação da ênclise. É a que nós devemos primeiro pensar. Ó, só que existem casos em que ela não é aplicável. Quando é que a ênclise ela não é aplicável? Quando houver uma palavra atrativa, ou seja, quando houver uma palavra de atração. Quais são elas? A gente vai ver. O não é a que mais aparece. O não e o quê? O não, já bota na sua cabeça. O não, por ser uma palavra negativa, ou qualquer outra palavra negativa, elas puxam um pronome para antes do verbo. Qualquer palavra negativa. Boa noite. Ela puxa o pronome para antes do verbo, tá? Tudo bem? Vamos lá. Quando o verbo estiver no futuro, pessoal, quando o verbo estiver no futuro, não se coloca a ênclise. Professor, e aqui? Você começou a aula mostrando um verbo do futuro. Sim. Coloquei. E aí? Certo, tá errado. Lembre-se, os princípios se sobrepõem à regra? Sim. Eu posso colocar o verbo no futuro aqui. Posso. A regra permite, aceita a ênclise? Não aceita, mas também eu não posso colocar aqui, ó, começo de frase. E o que é que eu faço então? Apelo para quem? Para mesóclise. Apelo para mesóclise. Tá? Ok? Tudo bem? Ora, não posso. Não inicio. Aqui, eu até posso, mas é um princípio. O princípio não permite. Aí eu vou ter que voltar para quem? Para mesóclise. Tá? Em regra geral, verbos no futuro, eu uso a ênclise? Não. Bota a mesóclise. Guarda isso. Regra geral, posso usar a ênclise? Não. Vou usar o quê? Mesóclise. Isso aqui é fantástico. Ó. Quando o verbo estiver no particípio. Verbo no particípio não aceita ênclise. Verbo no particípio não aceita ênclise. Tá? Bora lá, Lucas. Baixa aí, por favor. Lucas. Meu amigo. Não. Pronto. Ó. A próclise é usada prioritariamente quando há um fator de atração antes do verbo, também conhecido como fator de próclise. São algumas palavras que atraem o pronome para perto delas, o que faz com que este fique antes do verbo, ou seja, lembra dos fatores, aliás, do fator atrativo? Boa noite. O fator atrativo, ele puxa o pronome para antes do verbo. Eu até dei um exemplo para vocês. O não e o que são os campeões, são as duas palavras campeãs de prova de concurso. Elas puxam o pronome para antes do verbo, caracterizando a próclise. Bora lá. Baixa um pouquinho aí, Lucas. Olha só. Eis a lista de fatores de atração. Toda e qualquer palavra negativa, ela puxa o pronome para antes do verbo. Ó. Repetindo. Toda e qualquer palavra negativa, ela puxa o pronome para antes do verbo. Então vamos lá. Ele nunca me perdoou. Nunca me perdoou. Nunca me perdoou. O me está onde? Antes ou depois do verbo perdoou? Então eu posso escrever assim. Ele, aliás, nunca perdoou-me. Posso?
Posso escrever? Pode, mas está errado. Por quê? O me, ele é puxado pela palavra negativa nunca. Nunca é uma palavra negativa. Então, puxa o pronome para antes do verbo. Tudo bem? Advérbios. Todo advérbio puxa o pronome para antes do verbo. Cuidado. Mas cuidado. Vou colocar uma coisa para vocês aqui. Ó. Ontem eu saí cedo. Desculpa. Ontem, tá aqui, me desliguei. Ontem me desliguei da empresa para assumir o meu cargo público. Olha que coisa boa, né? Isso é muito bom. Você chegar aí, o seu chefe, e dizer assim, muito obrigado. Né? Isso é muito bom. Imagina só, Joãozinho, chegar pro teu chefe, mandar ele se lascar. Ah, se lascar. É pronto, assumir meu cargo público. Tô brincando, seja grato com o seu chefe. Muitas vezes ele ajuda, né? Quando seu chefe é gente boa, quando não, você manda ele se lascar mesmo. Né? Olha só, preste atenção aqui, por favor. Ontem me desliguei da empresa. O ontem é o quê? Quanto à classificação dele gramatical? É um advérbio de tempo. O que é que diz o fator lá? O advérbio é um fator atrativo, ou seja, puxa o pronome para antes do verbo. Tá certo aqui? Tá. Mas, vocês sabem muito bem que ontem, nesse caso, é um adjunto adverbial. E a vírgula é facultativa. Eu posso colocar a vírgula aqui, ó. Quando eu colocar a vírgula, o que acontece? Essa construção está equivocada. Por quê? Não se inicia frase com o pronome oblíquo ou depois de pontuação. Tá? Então, essa forma aqui, ó. Ontem me desliguei da empresa, fica equivocada. Passa a ficar correto. Ontem ontem desliguei-me da empresa. Tudo bem? Show. Pronomes indefinidos, interrogativos e relativos. Ó, eu disse para vocês que o que é uma palavra atrativa, né? O quê? O que é um pronome relativo? É. Ele pode ser um pronome relativo. E é campeão de prova de concurso público. O que puxa o pronome para antes do verbo. Tá? E os pronomes interrogativos, né? Qual? Né? Quantos? Quantas? Quantas me falaram a verdade? Quantas me falaram a verdade? O me está antes do verbo falaram. Por causa do quantas. Quantas me falaram a verdade? Tudo bem? Então, pronomes indefinidos, interrogativos e relativos puxam o pronome para antes do verbo. Ó, conjunções subordinativas, né? Que são aquelas, ó, o que, o conforme, o conquanto, né? Eles puxam o pronome para antes do verbo. Orações exclamativas ou optativas. Interessante isso aqui, ó. Que Jesus te acompanhe. Isso é uma expressão optativa, né? O que é uma expressão optativa? É uma expressão que exprime desejo, vontade. Então, se em expressões que indicam desejo e vontade aparecerem, o pronome sempre vai ficar antes do verbo. Que Deus te ilumine, que Deus te guie, que Jesus te abençoe. Sempre o pronome está antes do verbo. Tá bom? Quando estiver a expressão em mais o gerúndio. Veja. Em se tratando de futebol, ele domina o assunto. Quando, pessoal, houver a preposição em, o se vai ficar sempre antes do gerúndio. Por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte: verbos no gerúndio emprega-se a ênclise. Verbos no gerúndio emprega-se a ênclise. Vou repetir.
verbos no gerúndio, emprega-se a ênclise. Ok? Se eu tiro aqui o em, como é que fica? Tratando-se de futebol, ele domina o assunto. Em. Eu posso escrever em tratando-se de futebol? Não. Certo? Em se tratando de futebol, beleza. Do contrário, não. Show de bola? Dúvidas? Vamos lá. Oi? Você colocou que não teve mais calma. Algumas dicas importantes sobre os fatores de atração. Nenhum fator de atração é tão cobrado quanto o não. Acabei de dizer isso, né? O não, ele sempre aparece em prova. Sabemos que ele é um advérbio de negação, mas prefiro separá-lo dos advérbios, uma vez que é mais fácil reconhecê-lo como palavra negativa. Certo? Todo que, ó, presta atenção, todo que é fator de atração. Não se esqueça. O que atrai o POA. O que é isso? A próclise. Certo? POA é a mesma coisa que próclise. No caso, são os pronomes oblíquos átomos. Ok? Todo que atrai os pronomes oblíquos átomos. Todo que atrai o POA, ou seja, pronome oblíquo átomo, que é a questão da próclise, tá? Há casos em que nem próclise nem ênclise são aplicáveis, que é o caso de mesóclise, tá? Venha para cá. Beija. Contarei uma história aos meus alunos. O uso, ó, do objeto indireto, vou fazer uso do objeto indireto, que será substituído por lhes nas minhas construções seguintes. Preste bem atenção. Quem conta, conta alguma coisa. O quê? Uma história. A quem? Aos alunos. Lembram na aula passada, eu expliquei para vocês que o objeto indireto é sempre o alguém. A coisa é o objeto direto. Então, troquei, ó. Troquei o objeto indireto pelo lhe. Contei-lhes uma história. Errado, pois o verbo está no futuro e não admite ênclise. Aquele exemplo aqui, ó, só para vocês imaginarem. Lhes contarei uma história. Errado, pois fere o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Não se inicia frase com pronome oblíquo. Então sobrou o quê? A mesóclise. Contar-lhe-eis uma história. A mesóclise foi aplicada a verbos no futuro. Eu falei isso para vocês. Tá? Vamos lá. Mesma premissa. Vou trocar o objeto indireto pelo lhe. Então, como é que fica? Eu contarei-lhes uma história. Certo ou errado? Errado, pois o verbo está no futuro e não admite ênclise. Eu lhes contarei uma história. Certo. Conforme o segundo princípio, né? Quando houver sujeito explícito, ó. Eu lhes. Aqui, ó. Se eu colocar assim, ó. Eu te contratarei para o evento. Apague esse te. Aí fica, eu te contratarei para o evento. Dá certo? Dá. Mesmo verbo no futuro. Por quê, professor? Ora, porque eu tenho sujeito, né, que está explícito. E outra, eu não inicio frase com pronome oblíquo, né? Então, a ênclise ela pode acontecer. Mas, como estava, não. Tá certo? Como estava, não. Eu contar-lhe-eis uma história. Certo ou errado? Certo, conforme o segundo sujeito, segundo princípio, sujeito. Sim, porque é um sujeito explícito. Assim tá errado. Certo? Quando eu coloco o eu te contratarei para o evento. Aí tá certo. Tá certo? Professor, aqui são os casos facultativos, né? Sim. Quando houver um sujeito explícito. Lembra daquela situação? O
Casos facultativos, não há soberania um sobre o outro. Só quando os verbos aparecerem no infinitivo ou quando eu estiver aqui com sujeito explícito. Então, ó, corretíssimo. Tem como passar aí? O menino foi-se embora. Lucas, volta, Lucas. Preciso de você, meu amigo. O povo até aqui tranquilo? Bora lá. Hã? Eu não sei aqui. Não sei como é que é. Dá só uma passadinha tentando passar aí. Assim para baixo. Foi? Para cima. Melhor deixar ele chegar. Só pra assistir, entendeu? Eu também vejo esse programa aí no meu. Tem um barzinho enrolado. Lá do 40. Não sei. Show de bola, dá certo aqui, tá, tá chegando, arranhei. Bora lá. A gente vai entrar no assunto, certo? Que mais aparece em provas e o que confunde muitos alunos. Mas antes disso, pegue a sua página aí, quem está com material. Página 9, questão 8. No material, pronome. Lucas, por favor, coloque na página 9. Isso. É. Show? Vai botar, página, questão 8. Completem. Sozinhos. 1 minuto. Item correto? Meu povo. Meu povo. Meu povo. Qual item? B. Muito bem, minha colega. Complete as lacunas. Vocês já sabem, não se inicia a oração com pronome oblíquo. Elimina o quê? A e D. Sobra o quê? B e C. Quando? Quando é um advérbio. Ou uma conjunção, vai depender do sentido. Mas nesse caso aí, ó, ele pode funcionar como um advérbio de tempo. Bota na cabecinha. Advérbio. Quando é advérbio? E o quando ele for advérbio, ou quando ele for conjunção, ele vai puxar o pronome. Ou seja, o quando sempre vai ser um fator atrativo, não é não? Não é não? Então bota na cabeça, quando é sempre um pronome, aliás, sempre um fator atrativo de pronome. Então ele vai atrair o pronome para antes do verbo. Item correto, item B de bola. Não inicia frase, então avisem-me. E o quando puxa o pronome para antes do verbo. Nos encontraremos. Item correto, item B de bola, nona questão. Sozinhos. Nona questão, sozinhos, sem conversar, com seu coleguinha do lado. Faça sozinho. Dá um zoom aí, Lucas, dá. Show de bola, Lucas. Melhor assim. Nona.
Qual item? Quê? D de dado? B de bola? Quanto à colocação pronominal em provem-me que esta cadeira não existe. Pode-se afirmar que... Pessoal, posso colocar em a próclise? Não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. Show de bola, já elimina o quê? O a só, né? Ele diz que é a próclise. Aí a D, pessoal. Porque está dizendo que a ênclise é facultativa. Não. A ênclise é obrigatória. Por quê? Porque o verbo não está no futuro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o me depois. Ok? É obrigatória. Então, a ênclise é justificada, pois o verbo inicia a oração. A gente falou isso, ó, desde o início. Eu falei isso desde o início. Se você prestou atenção, você acertou a questão. Item correto, item B de bola. Questão número 10. Sozinhos. A 10 eu vou deixar um pouquinho mais de tempo, mas é tranquila. Bora. É a 10, Lucas. Qual item? Qual item? Qual item, doutora? C. Bora lá. Assinale a alternativa em que todos os pronomes foram empregados conforme a língua escrita padrão. A. A companhia de teatro absurdamente tem o prazer de recebê-los e deseja-os um bom espetáculo. Bora lá. Ó. O prazer de recebê-los. Esse verbo aqui está no infinitivo. É porque o R, lembra? Verbos terminados em muito bem, RSZ, ó, RSZ, as formas O, A, OS e AS se transformam em LO, LA, LOS e LAS, né? Então, receber, ele não pode, vou trocar esse pensamento, receber ele não pode. Eu troco esse ele por ó, né? Só que, vocês sabem muito bem, quando o verbo termina em R, o ó se transforma em lo. Como é que fica? Receber lo. Esse verbo está no infinitivo. Verbo no infinitivo,
A próclise pode acontecer ou não. Poderia escrever assim, ó. Tenho o prazer de ou receber ou de recebê-lo. É facultativo, porque o verbo está no infinitivo. E, aí o problema vem aqui, ó. E, o i é uma conjunção. Conjunção puxa o pronome para antes do verbo. E os desejam um bom espetáculo. A é verdadeiro? Falso. B. A receita do médico foi passando de um atendente para outro, porque ninguém conseguia lê-la. Meu Deus. Ninguém conseguia ler. O ninguém é uma palavra negativa. Palavra negativa puxa o pronome para antes do verbo. Então, ó, ninguém conseguia lê-la. C. O diretor de iluminações pirotécnicas gostaria de convidar-lhe para o churrasco de encerramento. Ó. Gostaria de convidar-lhe para o churrasco de encerramento. O que é que tem errado aí? Nada. Muito perfeito. O verbo está no infinitivo. Posso colocar. Gostaria de lhe convidar ou de convidar-lhe. Item correto, item C de chupa-chupa. O erro aqui da D. Ainda não falei com o responsável, mas assim que eu lhe encontrar, tudo será esclarecido. Ainda não falei com o responsável, mas assim que eu lhe encontrar, tudo será esclarecido. Assim que eu encontrar-lhe. Certo? Item correto, item C de coração. É porque a gente não viu, pessoal, a questão das locuções, mas já a gente vai olhar, tá? Eu queria resolver logo as questões aqui. Questão de número 11. 1 minuto. Lucas, pode baixar aí, ó. Não dá para ler nem em cima nem embaixo. Tem como deixar os dois na mesma página? Mesmo? Diminui o zoom. Enxerga? Dá para enxergar, não? Tá com o material aí? Tá enxergando? Arrumando? Vamos embora fazer, né? Todo mundo junto, porque senão a gente perde tempo. Olha só. 11ª. Assinale. É a 11ª, né? É. Assinale a alternativa cuja declaração contém uma incorreção no tocante à colocação pronominal. Ou seja, ele quer a que está errada quanto à colocação pronominal. Não é a certa, pelo amor de Deus. Porque tem aluno que, eu vou marcar aqui, aí marca a certa. Tá bem destacado aqui, ó. Incorreção, ele quer a errada. Tá? Como sou um otimista incorrigível, embora os fatos muitas vezes me desmitam, nesse caso, a ênclise caracterizaria um desvio em relação às normas gramaticais de colocação. Bora lá. A ênclise caracterizaria um desvio? Não! Pessoal, o que está acontecendo aqui? Vocês têm Alzheimer, né? Pelo amor de Deus. Eu falei no início da aula, tá com meia hora. Não se inicia frase antes de pronome ou depois de
Acorda, ó. Que é isso aqui, meu povo? E dá certo? Tá certo isso aqui? Não. Aí ele diz assim, ó. Nesse caso, a ênclise. Aqui eu tenho uma próclise, tá errado. Ele está dizendo, a ênclise caracterizaria um desvio em relação às normas gramaticais de colocação? E aí? Ela caracterizaria sim ou não? Eu colocando bem aqui. Caracterizaria um erro ou não? Não. Não caracterizaria. Eu estaria dizendo que isso aqui está errado e a ênclise é que ajeitaria. Então estaria verdadeiro. Isso aqui está certo ou está errado? Está errado, não é não? Ele não quer, né, incorreção no tocante à colocação? Então qual é o item? Item correto, item A. Certo? Passa para a próxima. 12. Pessoal, a 12 eu queria que vocês fizessem sozinhos mesmo, assim, olhando. Ó. Pode aumentar. Ei, baixa o gabarito aqui. Não, mas está errado aí esse gabarito. Eu ajeitei. Pedi para ajeitar, certo. Hã? Não, é porque assim, tem gente que não acompanha presencial. Aí tem a galera que tá só no online. Aí, muitas vezes, assistem a aula e um gabarito. E tem aluno, tem muitos alunos que também não preferem ficar em grupo. Tem alunos que não preferem. É sério. É sério, já teve confusão de que colocava o aluno no grupo, aí o grupo. Aí é engraçado. O aluno não gosta de ficar no grupo, mas quando pega a informação que está no grupo, ele se zanga. É difícil. Lidar com gente é difícil. Ó, não me bote no grupo, viu? Não gosto de grupo, não. Beleza. Aí, aí as informações vão para onde? O grupo. Aí quando chega lá, perde a informação. Qual item? A colocação pronominal está devidamente correta em me diga que valeu todo o tempo investido em estudos para concurso. Verdadeiro ou falso? Falso. Não se começa frase com o pronome oblíquo. A atendente não falar-me-ia a hora da consulta, se eu brigasse com ela. O não puxa um me. Exatamente. Tá certo? É o item B? C. Os pedagogos não vão. Desculpa. Os pedagogos não os vão acertar. O não é uma palavra atrativa. Ela puxa o pronome para antes do verbo, certo? Certo aí? Item correto, item? C. A vontade que o que é atrativo. Guarda, guarda. O que é atrativo. Aparece em prova de concurso. Ele e o não. Puxa o me para antes do verbo. Item correto, item C. Pessoal, volte aí no material, Lucas, por favor. Coloque assim, ó. Colocação pronominal em... Não, não, não. Continue em colocação pronominal. Show de bola. Coloque aí em locuções verbais. Por favor, Lucas. Aí. Pare tudo que você está fazendo agora e preste atenção aqui. Por favor. Ó. Locuções verbais, Lucas. O que é uma locução verbal? O que é, pessoal? Quem? São dois ou mais verbos que têm um valor de 1, que é sempre composto pelo um principal, que aparece nas formas nominais infinitivo, gerúndio ou particípio. Só lembrando, infinitivo é o que termina em A, E, I, R. A, R, E, R, I, R. Certo? Infinitivo. Gerúndio termina em NDO. E o particípio, ado e ido. Ado e ido. Tá? Volta, desce, Lucas. Então, isso é uma locução verbal. Por exemplo, ó,
vou encontrar. Verbo auxiliar, verbo principal. Certo? Vamos lá, pessoal. Muito cuidado, muito cuidado. Quando os pronomes vierem com locuções. Por quê? Porque você não pode ferir princípios. Você não pode ferir princípios. Certo? Nesse caso aqui, ó, de locução verbal, o pronome ele pode ficar antes do auxiliar, entre o auxiliar e o principal e após o principal, exceto quando este estiver no particípio, ou seja, quando o principal estiver no particípio. A gente vai ver isso, tá? Então, bora lá. O verbo pode ficar antes do auxiliar, entre o auxiliar e o principal, ou depois do principal. Eu vou encontrar novos caminhos, certo? Vamos lá. Locução verbal. Vou encontrar. Eu vou trocar agora novos caminhos por os, que é a forma correta. Troquei, ó, novos caminhos por os. Então, como é que fica? Eu os vou encontrar. Certo ou errado? Certo. Eu os vou encontrar. O pronome está antes, ó. Ok? Eu os vou encontrar. Olha lá. Eu vou os encontrar. Professor, e esse negócio bem aqui? Pode aparecer? Pode. Mas geralmente na escrita moderna não aparece. Mas pode aparecer em prova de concurso para lhe confundir. Ó, o pronome ele está entre o auxiliar e o principal. Eu vou os encontrar. Então, eu os vou encontrar, certo? Eu os vou encontrar, certo? E eu vou encontrá-los. O verbo está onde? No infinitivo. O verbo principal está no infinitivo. Então, eu posso colocar? Posso. Só não vou colocar após o principal quando ele estiver no particípio. Vamos lá. Perceberam, né? Nesse caso aqui, eu posso colocar antes, no meio e depois. Estou construindo uma casa nova. Quem constrói, constrói alguma coisa, né? Então, no caso, eu vou trocar esse uma casa nova por a, que é o oblíquo correspondente a ele, tá? Uma nova casa eu troco por a. A estou construindo, certo? Porque, ó, quando vier um verbo auxiliar e um principal, eu posso colocar antes, no meio e depois. Mas nesse caso, eu posso colocar antes? Não, porque fere que princípio? Aquele lá, né, professor? Não se pode iniciar a frase com pronome oblíquo, nem depois de pontuação. Feriu? Feriu. Tá errado? Tá errado. Estou a construindo. Auxiliar e principal. O a está no meio, está entre um e outro, certo? Estou construindo a. Correto. Show de bola. Passa adiante. Ele tinha imprimido o documento. Quem imprime, imprime alguma coisa. Troca o documento por O. Vamos lá. Eu posso colocar antes nesse caso? Posso. Ele tinha imprimido. Posso colocar no meio? Ele tinha o imprimido? Posso. Ele tinha imprimido o? Não. Por quê? Verbos no particípio não aceitam ênclise. Agora, complicar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu vou colocar um fator atrativo. Bora lá. O pronome deve ser empregado antes do auxiliar ou depois do principal. Ou seja, ele não vai ficar no meio. Quando tiver um fator atrativo, o verbo não, nesse caso, não vai aceitar a colocação pronominal entre o auxiliar e o principal. O que acontece, professor? O que acontece? Eu vou ter que colocar antes ou depois do principal. Ah, assim é? É, mas você tem que se ligar em outra situação. Cuidado para não ferir o princípio 1. Qual é o princípio 1? Não se inicia frase com pronome oblíquo, nem depois de pontuação. Vamos lá. Apareceu agora o não, ó, que é um fator atrativo. Eu não vou encontrar novos caminhos. Troco novos caminhos por os. Como é que fica? Eu não os vou encontrar. O os está antes do vou encontrar. Eu não vou encontrá-los. Ó, o não. Professor, tem uma questão que a gente resolveu que você colocou o não antes do verbo e você estava certo. Sim, tá aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa disso, é facultativo.
eu posso colocar o não. Certo? Como tinha um outro item errado, né? Então, logicamente, eu considerei isso aqui como certo, logicamente está certo. Tá? Eu não os vou encontrar. O não, ele puxa o pronome para antes do verbo, quando ele for uma locução verbal. Se o não aparecer e o pronome estiver logo depois, tá certo também? Tá. Agora, posso colocar eu não os, aliás, eu não vou os encontrar, certo? Não. Então, item correto, ó. As formas corretas são essas, tá? Ok? Passa adiante, Lucas. Show de bola. Pega o material que vocês receberam hoje. Eu não recebi esse material, ó. Não tô. Pegue lá, Lucas, rapidez. Eu queria que vocês o fizessem. Rapidez. Enquanto o Lucas vai buscar o meu. Podem fazer. Primeira questão. Podem fazer, pessoal. Valeu.
Podemos? Vamos lá. Dom Casmurro. Uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz daqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim. Pessoal, por que o mi tá depois, hein? Não se começa a frase com o oblíquo, né? E sentou-se. Depois de pontuação. Falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me verso. Por que o mi está depois do verbo, vai depois de recitando-me? Verbos no gerúndio. Ênclise, né? Lembra que eu falei isso para vocês. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhete. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai passar lá uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não dou-lhe moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no mas no que lhes pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, por atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso nos seus autores, alguns nem tanto. Pessoal, esse texto é Dom Casmurro, do livro de Machado de Assis, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Em relação às ideias apresentadas no trecho da obra de Machado de Assis, temos que, perceba, o narrador se importa com o apelido a ele dado, pois se apresenta moado, irritado com descaso? Não, né? Ele não se incomoda. Ele até fala que não se irritou. Ele fala assim, ó, nem por isso me zanguei. Né? Aí as pessoas começaram a chamá-lo de Dom Casmurro, inclusive nas cartas. Item A é falso. B. Os vizinhos aderiram ao apelido, possivelmente o indicativo de que ele tem um fundo de verdade em sua denominação, já que adotaram o termo rapidamente. Isso? Eles adotaram o termo rapidamente, tem certeza? C. O personagem a recitar os versos demonstra entusiasmo em continuar sua declaração, o que é apreciado pelo narrador. O personagem a recitar os versos demonstra entusiasmo em continuar sua declamação, o que é apreciado pelo narrador. Não. Não tem essa ideia no trecho. D. O narrador considera o título muito próprio e ótimo para sua narrativa, como uma peça que se encaixa perfeitamente em sua obra. O narrador considera o título muito próprio e ótimo para sua narrativa, como uma peça que se encaixa perfeitamente em sua obra. Olha só. Oi? Exatamente. Ó, lá no finalzinho. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem
tanto. Leia da terceira linha até o final, vamos lá. Ó, tudo por estar cochilando. Aí vem lá. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai ser este mesmo. Ou seja, o narrador acha, Dom Casmurro, o título perfeito para a narrativa dele. Certo? Então, o item correto vai ser o item D. Professor, por que não é o B? Pessoal, os vizinhos aderiram ao apelido, possivelmente o indicativo de que ele tem um fundo de verdade. Não, ele fala que ele é calado. Não é possivelmente. Ele fala, eu sou calado, sou quieto na minha, certo? E em sua denominação, já que adotaram o termo rapidamente. Não, ele não fala que os vizinhos o adotaram rapidamente. Ele fala assim, ó, os vizinhos que não gostam dos meus atos reclusos e calados deram curso à alcunha. Ou seja, os vizinhos que não gostam do hábito dele de ser calado, são uma pessoa quieta, recusa, né? Deram essa alcunha a ele, que afinal pegou. Mas não diz que foi rapidamente. Diz? Não. Item correto, item D de dado. Próximo. A palavra Petrópolis. Uma questão. A palavra Petrópolis é uma proparoxítona. Qual das palavras a seguir não é uma proparoxítona? Pessoal, questão fácil, né? Item correto, item C. Não? C. Pessoal, por que C, a palavra revólver, é acentuada? Paroxítona terminada em R. Roxinol, lembram? Toda paroxítona terminada em RXNL vai ser acentuada. Toda paroxítona terminada em RXNL vai ser acentuada. Show de bola. Item correto, item C. Terceira questão. Em Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão. O pronome sublinhado retoma. Ó. Em Casmurro não está aqui no sentido que eles dão. Ó. Calma. Volte lá. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhes pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. A palavra casmurro não está no sentido literal dela, ou seja, o que está no dicionário. Tudo bem, meu amigo Ronaldo. Ela não está no sentido que o dicionário estabelece. Então ele diz, ó, não procura essa palavra, porque o sentido que eles dão a ela não é o mesmo que está no dicionário. Então, qual é o item que você vai marcar? Item P. Certo? A palavra casmurro. O li não se refere à palavra casmurro. Item correto, item D. Quarta, a respeito do uso da crase, assinalar a alternativa correta. Vocês lembram que a gente viu crase, né? Os interessados em internações têm de recorrer às orientações. Meu Deus. Não se emprega crase antes de palavras no plural, mesmo que femininas. Certo? Então, ó, há orientações. Não. Recorre às orientações. Aí sim, se tivesse as orientações, aí sim estaria correto. Mas há orientações, não. Não tem crase. Item A é falso. B. As novas disposições seriam apresentadas a vários dos indivíduos. Meu Deus! Não se emprega crase antes de palavras masculinas. No caso aí, eu tenho, além de uma palavra masculina, eu tenho um pronome indefinido. Eu não emprego crase antes de pronome. Falso. C. Infelizmente, a fim de encontrarem um filho, deveriam se sujeitar a uma longa espera. Não se coloca crase antes de artigo ou numeral. O uma, pessoal, pode ser um ou outro, então você não vai colocar. Viu a palavra uma? Não coloca crase, tá? E o item D, o que sobrou. Não pude comparecer ao seminário, mas assistirei às aulas posteriormente. Quem assiste, assiste a alguma coisa no sentido de ver. Item correto, item D de dado. Pessoal,
Os pronomes, né? Cujas e aquelas são classificados respectivamente como? Eu não vou ler esse texto todo, não, não precisa. O cujo é um pronome relativo, beleza, você já viu isso. Aquelas é um pronome demonstrativo, item correto, item B de bola. Item correto, item B de bola. Meu povo, fico aí para vocês a sexta, sétima e oitava. Quero gabaritar agora ou só em casa? Eu passo para a Josi e a Josi passa para vocês. Show de bola? Galera, foi um prazer estar com vocês nesse período. Desejo a vocês toda e qualquer sorte, né? Uma ótima preparação nesse restante que resta. E a gente se vê. Lembre-se, não tenha vergonha, não tenha cerimônia. Eu deixei aberto ali a possibilidade de falar comigo no WhatsApp, pode mandar mensagem, né? E pode mandar mensagem também lá no Instagram, também eu respondo. Quando eu vi, quando eu vi não, quando eu puder, né? Não se chateie se eu vi e passar muito tempo sem lhe responder. Eu não passo mais de que um dia não, ou 2 dias não. Mas se eu vi e não responder na hora é porque, logicamente, eu estou com outras atribuições. Tá bom? Galera, prazerzaço conhecer vocês e, assim, boa sorte, boa preparação. Espero que vocês me convidem para o churrasco da aprovação, tá? Com o primeiro salário. Não importa se é nesse concurso ou no concurso que vier, da Polícia Civil, da Polícia Penal, eu quero é que vocês conquistem o cargo público tão sonhado por todo mundo, tá? Ok? Eu também tenho minhas pretensões no serviço público, né? Logicamente não nas carreiras policiais, porque não me apetece, mas vocês que têm essa prerrogativa podem buscá-la. Ok? Tchau, pessoal. E até mais. Valeu, Lucas.